Oi pessoal, amados indesistíveis. Ontem nós terminamos o livro de Josué e foi um livro bem legal, né? E hoje eu vou fazer assim uma breve introdução ao livro de Juízes para a gente poder entender o que nós vamos começar a estudar capítulo por capítulo a partir de amanhã, porque hoje eu só vou fazer uma introdução para você se situar. Esse livro é muito interessante porque ele cobre o período assim entre a morte de Josué, que foi assim um dos grandes líderes de Israel, e a escolha de Saul como o primeiro rei da nação, por volta de 1850 a.C. E esse foi um tempo de caos, de desafio e de grandes lições espirituais que ecoam até hoje. Este livro ele narra os primeiros 350 anos do povo na Terra Prometida, marcados por guerra, depravação moral e a infalível misericórdia de Deus. Imagina assim Israel como, por exemplo, o Velho Oeste, que a gente está acostumado a ver nos filmes americanos, cheios de perigo, né? As estradas eram assim quase intransitáveis, cercados por ursos, leões e ladrões. Era isso que você encontrava lá naquela época. Eu fico assim me imaginando, eu que já andei de norte a sul, leste a oeste, de carro, sozinha, se eu estivesse nessas condições. Meu Deus! E além disso, os filisteus, que eram grandes inimigos do povo de Deus e moravam na faixa de Gaza, eles assim criaram muitas guerras que duraram séculos. Então era assim muito desafiador, tá? Ninguém sabe ao certo quem foi que escreveu os Juízes. O Talmud judaico diz que Samuel foi o autor, ele indica, mas edições podem ter ocorrido após a formação da monarquia, o que mostra a repetição daquela frase. Naquela época não existia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto ou mais certo. Eles falam reto, né? Só que isso mais reto deles acaba virando um caos. E apesar de tudo isso, o Eterno nunca abandonou o seu povo. Porque sempre que Israel quebrava aliança com o Senhor, caindo assim na idolatria, no pecado, ele levantava juízes, que eram assim líderes escolhidos para poder libertar o povo da opressão. E esse assim ciclo de queda, restauração, se repetiu várias vezes. A gente vai ver que é assim, uma verdadeira roda gigante. Sabe aquela roda que o ratinho corre atrás do rabo? É isso aí. E a gente vê que o livro vai mostrar 7 períodos de apostasia, com confusão política, moral, uma confusão geral, em consequência da desobediência do povo. Lembra? Obediência, desobediência, bênção, maldição? Pois é. Foram 15 juízes que Deus levantou, incluindo nomes como, eu vou falar os principais primeiro, né? Débora, uma mulher sábia, determinada e usada por Deus, que liderou Israel à vitória contra os seus inimigos. Ela é um exemplo de liderança que quebra as normas culturais. Teve também Gideão, que foi assim um líder que saiu da obscuridade, assim, da menor das tribos, para confiar em Deus. E Deus, após testá-lo, ele conseguiu conduzir o povo à vitória. Teve também Sansão, que é super conhecido, principalmente pelas crianças nas histórias infantis, nos livros bíblicos infantis, né? E ele, mesmo cheio de decisões erradas e fraquezas, Deus usou Sansão no final da sua vida para derrotar os filisteus. Teve também Samuel, ele marcou o fim de um período e deu início à Era dos Reis. A história dele é assim, fantástica. A gente vai falar muito sobre ele também ainda. E tem outros nomes, né, que formam um total de 15. Teve o Eude, Tolá, Jair, Jefté, entre outros que eu não estou me lembrando assim de cor, tá?
E cada história revela como o Senhor usa as coisas fracas, as coisas desprezadas, para cumprir seus propósitos. Porque, como disse Paulo uma vez lá para os crentes de Corinto, Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. E, de repente, essas pessoas eram assim improváveis, né, para fazer o que fizeram naquela época. E esse livro, nos seus mais diversos capítulos, eu gosto muito, né? Porque a gente vai aprender sobre a paciência de Deus, que é incrível. Porque mesmo diante de um povo desobediente, assim como nós, ele sempre responde ao clamor do arrependimento, levantando libertadores. A gente vai aprender também sobre as consequências da desobediência. Lembra? O ser, a apostasia traz caos em todas as áreas, seja religiosa, moral, política, familiar, e por aí vai, né, gente? E a gente vai aprender também sobre liderança divina, porque a gente precisa de mais líderes conectados com o Eterno de Israel, com Deus, com o nosso Pai. E aí, vamos entrar nessa juntos? Eu convido você. Tem uma frase marcante que eu vou chamar a atenção de vocês para prestar bastante atenção quando a gente estiver lendo, durante cada capítulo que a gente estiver fazendo, que diz assim: cada qual fazia o que achava que era mais reto. Essa frase vai aparecer várias vezes. Eu me lembro quando eu li o ano passado, esse livro, isso me chamou bastante atenção, porque vai refletir o espírito da época. E eu vou lembrar de você anotar, me ajuda a anotar quantas vezes a gente vai falar essa frase, vai ouvir essa frase, tá? E como nosso objetivo é sempre buscar nas histórias passadas lições para a gente aplicar na nossa vida hoje, atualmente, assim como nos dias de Juízes, nós também enfrentamos desafios de fé e de compromisso com o Senhor. E esse livro vai nos mostrar que o compromisso com o mundo leva à ruína, mas o compromisso com Deus traz vitórias, traz libertação. Então a gente tem assim, a primeira pergunta que eu quero fazer antes da gente começar amanhã os capítulos é: será que nós estamos sendo fiéis como deveríamos? Pensa nisso. Então eu espero assim que essa nova jornada, com esse novo livro agora de Juízes, nos inspire a confiar mais em Deus, a buscar a santidade, a resistir à apostasia, que ameaça. A gente está recebendo bombas de todos os lados. A nossa geração, a gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E vamos nos preparar para a gente descobrir histórias incríveis e nos aprofundar, dar um mergulho nessas lições que são eternas, deste livro que é realmente muito rico, tá bom? E vamos crescer juntos no conhecimento das Escrituras. E se você que está me ouvindo agora ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho e compartilhe com alguém que você ama, uma pessoa especial, para convidar para a nossa jornada no livro de Juízes. Eu vou ficando por aqui e amanhã a gente começa o primeiro capítulo. E se você ainda não deixou o seu like, eu te convido, deixa o seu like, tá? E amanhã a gente começa. Beijo no seu coração. Fui. Tchau.